Olá, está começando a partir de agora o programa Toda Mulher. Ao longo dos meses, o Toda Mulher trouxe para o debate temas urgentes e necessários, compartilhados com vocês a partir da vivência de cada mulher entrevistada. Falamos sobre empreendedorismo e a importância do feminismo. Apresentamos a história de mulheres que têm ajudado a mudar a realidade das comunidades e espaços na qual estão inseridas. Falamos sobre protagonismo feminino na cultura, na política e, sobretudo, alertamos sobre violência de gênero contra as mulheres e contra o público LGBTQIA+. Falamos sobre machismo, preconceito, racismo e o quanto essas batalhas são enfrentadas cotidianamente por mulheres no Maranhão. Hoje vamos falar sobre a atuação do movimento de mulheres negras, porque ele existe e como atua. O Toda Mulher está no ar. Aí, antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada. Apareço neste momento no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira. Estou usando um vestido colorido e um blazer vermelho. O Toda Mulher de hoje é com Vinólia Andrade. Ela é coordenadora geral do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa. Ela também é coordenadora executiva das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Seja muito bem-vinda, Vinólia. Obrigada, Toda Márcia. Mulher. Obrigada, boa tarde. Tá, também vou fazer minha autodescrição. Sou Vinólia Andrade, sou mulher negra, tenho 1,75 m de altura. Estou com uma calça bege, com uma blusa bege e um blazer de listra bege com creme. Né? Uso óculos com a lente clara e a armação também clara. Né? Tenho cabelo grisalhos bem baixinho. É isso, ótimo. Seja muito bem-vinda a esse espaço que é nosso, não é? Para que a gente possa debater sobre esses diversos assuntos que afetam, sobretudo as mulheres negras, porque a gente está no momento em que se fala muito. O mês é o Julho das Pretas, não é? Isso. E aí eu estava conversando até contigo nos bastidores, não é? Pensando sobre o tempo que levou para que vocês conseguissem colocar essa pauta, não é, em debate para a sociedade. O Grupo Mãe Andresa, ele é de 1986. Isso. De lá para cá são 38 anos. Isso. E como é que é essa história? Como é que era antes do grupo, na verdade? A nossa história, na verdade, como todas as organizações de mulheres negras, elas surgiram, todas as mulheres vindo de movimentos de homens, né? Movimentos negros, que eram movimentos mistos. Né? E dentro dos movimentos, né, movimentos negros mistos, eles não eram tão pautados as nossas questões, né, específicas das mulheres negras, a questão de gênero, né, principalmente. E aí, a partir disso, a partir dos anos 80, as mulheres resolveram criar grupos de mulheres específicos para trabalhar as nossas questões de mulheres negras, né, tanto na questão de todos os aspectos, né, que a gente gostaria de pautar dentro desses espaços, né? Foi, na verdade, um período que todo mundo achava que nós estávamos rachando com os movimentos sociais e com movimentos negros, porque a gente estava criando os grupos específicos para as mulheres. E hoje nós temos no Brasil vários grupos de mulheres negras, né? E o Mãe Andresa foi um dos primeiros grupos de mulheres criado, né? Tanto prova que a gente tem 38 anos, nós fizemos agora dia 23 de junho, né? O nosso aniversário, a gente estava até com uma barraca lá no Santo Antônio, e a gente, dia de São João, nesse dia de edição, né, dia 23, a gente comemorou, né, nesse espaço, e a gente vem pautando todos esses anos as questões das mulheres, né? E o grande legado que nós, do Mãe Andresa, vem fazendo é exatamente junto com as mulheres da periferia, né, com as mulheres quilombolas, né, as mulheres que a gente precisa estar alertando para essas políticas públicas que todas nós precisamos, né, pautando todas as questões que são inerentes para essas mulheres negras. Então, esse é um dos papéis da Mãe Andresa, né, e a gente há 38 anos vem trabalhando isso.
A senhora falou uma coisa interessante, que quando vocês começaram a se organizar, ficou aquela sensação de que haveria um racha. Sim, não é? sim. Houve uma resistência, na verdade. E essa resistência é muito característica, né, com relação às mulheres. Quando a mulher resolve falar, não se rebelar, porque não seria essa palavra, mas brigar por seus direitos, há sempre uma resistência da própria sociedade. É um resquício de patriarcado aí também? Também, né? E porque a gente também via que já existia as organizações de mulheres feministas, né? Que também não pautavam as nossas questões específicas das mulheres negras. Então a gente viu que era necessário, né, a gente fazer essas pautas específicas nossas, trabalhando entre nós, né, reivindicando os nossos direitos, escutando as mulheres das periferias, escutando as mulheres quilombolas, o que realmente, né, nos incomoda em relação a todos os aspectos dentro das políticas que a gente precisa estar dentro, né, sem ter aquela coisa da obrigação, mas de que seja necessário, né, e que seja de direito. Então, esse é nosso trabalho. E a gente observa assim, a senhora falou de novo aí sobre o movimento feminista, né, das mulheres. Existe uma separação por ondas, né? Quem vai estudar, fazer a pesquisa em torno dessa emancipação feminina, dessa luta por emancipação, sabe que faz muito pouco tempo, porque a história, assim, quando a gente pega o tempo para contar uma história, a gente acha que 10 anos é muito, mas é praticamente uma vírgula, né, no campo da história. E a gente percebe que essa luta das mulheres é muito anterior. Ela começa mesmo desde quando o patriarcado surge lá, logo depois de Cristo, tem mulher que está brigando por isso. Mas a mulher sempre foi invisibilizada. Quando o movimento de mulheres começou a ganhar força, que foi aquela primeira onda nos países pelo voto, né, sufragistas, essas mulheres lutavam por algo que era comum às mulheres. Não entendiam mais ou menos as características de cada grupo, porque existem grupos dentro de um grande grupo. E aí, quando elas pautavam, elas não observavam. Seria isso, não é? Isso. É exatamente isso que você fala, né? Então, era no geral, falar da mulher. Né? As grandes organizações de mulheres feministas era falar das pautas da mulher como um todo, né? Então não tinha exatamente específico para nós, né, mulheres negras, que a gente sabe que a população das mulheres, a gente carrega duas coisas pesadas, por ser mulher e por ser negra, né? E a gente sabe como as coisas para nós se torna mais difícil, né? Se falava tanto de igualdade, né? De igualdade, tanto nos aspectos, né, de acesso, né, na questão da violência, que a gente sabe que realmente para as mulheres negras a violência, a gente vê os percentuais são muito altos, né, de todo tipo de violência que as mulheres sofrem, e sempre nós é que estamos no toco dos índices, né? Então a gente volta exatamente para esse tipo de trabalho, né? E o Julho das Pretas, como tu falaste da agora, que é a questão que a gente pauta todos os anos. E a gente sempre tem um tema, né? Do Julho das Pretas sempre tem um tema, e esse nosso tema desse ano, que é desde de março de luta que a gente vem pautando, é reparação histórica e bem viver, né? Porque esse é o tema que nós vamos trabalhar para a marcha, né? A Marcha das Mulheres Negras em 2025, né, que é uma marcha ousadia das mulheres. Eu vi, né? Que vocês que têm a intenção de reunir 1 milhão de mulheres. 1 milhão de mulheres ou mais, eu só estou dizendo mais. Entendeu? Aonde? Em Brasília? Isso, porque a primeira marcha foi feita em 2015, né, e também em Brasília. Né? A primeira marcha, ela veio de um sonho de uma das mulheres negras que a gente tem assim, como referência, que é a Nilma Bentes, que ela é do SEDEMPA do Pará, né? Foi a pessoa que idealizou a marcha na época, e todas as organizações de mulheres acataram, né? Foi um trabalho muito árduo na época, né? Primeira marcha, leva essas mulheres para Brasília, com toda a dificuldade que a gente sabe que é uma marcha a nível de estado, avalia uma marcha nacional, e agora em 2025 nós vamos fazer 10 anos, né? Tem crescido a adesão, tem aumentado o número de mulheres Tem aumentado o número de organizações. Pelo menos nós fazemos parte da Rede Nordeste, né? Que são todas as organizações, a maior parte das organizações do Nordeste fazem parte dessa Rede Nordeste.
Nós, Mãe Andresa, hoje estamos na coordenação executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, que hoje tem 52 organizações, né, de todas as regiões do Brasil. E a gente vem trabalhando exatamente a questão dessa reparação histórica, que a gente sabe que é desde a época da escravidão, né, como é que foi dado, como é que foi esse legado que a gente, né, vê que depois da assinatura da Lei Áurea, a gente viu que todas as mulheres ficaram sem nada, né, sem emprego, sem casa, sem renda, sem nada. E com grandes obrigações, né? E aí, isso... Né? Então, a gente vem fazendo essa pauta dentro dessa grande reparação que a gente está querendo, porque na primeira marcha nós saímos com uma carta, né? Foi entregue para o governo brasileiro na época, e é uma carta que é norteadora, né? A gente vem trabalhando em cima dessa carta, porque essa carta, ela saiu todas as reivindicações que a gente precisava de políticas públicas, né? Naqueles 10 anos atrás. E a gente viu que ela não avançou. Né? Algumas questões avançaram, como cotas, né? E outras coisas mais, mas muitas coisas ficaram, né, a desejar. E a gente vem pautando exatamente isso, de reconstruir essa carta, né? Fazer com que todas essas mulheres ficam, na verdade, sabendo por que a gente vai marchar, né? Por que a gente está marchando com esse grande tema. Né? Não só, eu disse ainda agora para a sua amiga aqui na entrevista, que a gente não quer levar milhões de mulheres para Brasília sem saber o que elas estão fazendo lá. Tem que ir com consciência, né? O nosso grande trabalho é fazer isso a nível de Brasil. Por isso é que a gente está formando dentro desse período, né? Nós, em março, no julho do Março de Luta, nós fizemos o lançamento da marcha de 2025 e logo após nós estamos formando os comitês. Né, comitês estaduais, municipais, já temos o Comitê Nacional, que é o que vai dar, né, o suporte para toda essa organização da marcha, né, e trabalhar essas mulheres exatamente por que esse tema, por que a gente está falando da questão de reparação histórica e bem viver, né, o que é esse bem viver para todas nós, dentro das políticas públicas brasileiras, né, o que está nos faltando, o que a gente não tem dentro do bem viver, porque eu sempre digo, o bem viver não é só ter uma boa casa, né, o bem viver ele passa por todos os aspectos políticos dessa nação, né, que a gente não tem esse acesso. Então, isso para a gente é muito importante. Inclusive a saúde mental das pessoas. Saúde mental, né? Todos, né? A diminuição ou não essas grandes violências contra as mulheres, principalmente nós, mulheres negras. Né? Que trabalham, às vezes, em 3 ou 4 lugares para se virar, porque às vezes é autônoma, não é? E tem que a maioria, né? Exatamente, para sustentar a família, para poder chegar em casa, ainda a obrigação do lar. Geralmente esses lares são comandados por mulheres, é uma estatística, ninguém está inventando nada, a maioria dos lares são comandados por mulheres solteiras, mães solteiras, né, filhas de mulheres solteiras também, que estão aí tentando viver no Brasil, que infelizmente ainda é um país muito preconceituoso, machista. Demais. Não é? E acaba cobrando demais das mulheres, mas voltando a falar sobre o grupo e todo esse trabalho que vocês desenvolvem, então, o que melhorou desde a criação do grupo, há 38 anos? Porque nós melhorou o que, de fato? Sim. Porque, assim, o grupo, quando foi criado, né, a gente pensava só na questão de gênero, né? Tratar essas questões de gênero. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo, tem outras pautas que a gente tem que ir trabalhando com essas mulheres. Então, o nosso grande trabalho é com as mulheres na periferia, com as mulheres quilombolas. Né? Hoje a gente trabalha a questão de formação política dessas mulheres, questão de geração de renda dessas mulheres. Né? Hoje a gente trabalha também a questão de autocuidado, né? Que é uma coisa que também nos atinge muito, a questão da saúde mental, como você terminou de falar. E a gente vem pautando essas coisas, chama as profissionais profissionais da área, para que essas mulheres elas tenham alguém que possa escutá-la. Quando a gente vai fazer esses trabalhos nas comunidades e nos bairros de São Luís, que a gente trabalha mais naquela região da Camboa, Liberdade, né, e tem algumas outros bairros que também a gente trabalha aqui em São Luís,
né, a gente faz primeiro a escuta dessas mulheres, né? Não chega com nada pronto, projeto pronto, né, pauta pronta. Nós fazemos as escutas da necessidade delas. Então a senhora falou sobre escuta e o quanto ela é importante. E para falar sobre o resultado dessa escuta, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com a conversa com a coordenadora geral do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, Vinólia Andrade. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com Vinólia Andrade Costa. Ela é coordenadora geral do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa e coordenadora executiva das organizações de mulheres negras brasileiras. A gente estava falando sobre escuta e a senhora me disse que vocês vão até as periferias ouvir as demandas dessas mulheres. O que é mais comum encontrar? Quais são os maiores desafios delas? Os maiores desafios delas é a questão do emprego, né? Que elas não têm um emprego, na verdade, de segurança, né? A maior parte dessas mulheres são empregadas domésticas, né? E outra coisa é a questão também da violência. Elas nos falam muito sobre a questão da violência, né? Tanto a violência doméstica como a violência institucional. E a gente, dentro dessas escutas delas, a gente tenta pautar, buscar alternativas. Lógico que a gente não vai dizer que a gente vai resolvê-los, mas a gente vai buscar meios para que a gente consiga amenizar essas reivindicações que elas nos fazem, né? Então, prova que agora, recentemente, nós fizemos um trabalho na Camboa, onde a gente pôde levar várias palestras para elas de assuntos que eram interessantes para que elas soubessem, a questão sobre mesmo da saúde mental, como é que afeta essa mulher, né, como é que afeta esse jovem, né, dentro das suas próprias comunidades. E aí, depois disso, a gente fez um dia de uma ação muito grande, né, levando todos os benefícios para essa mulher, tanto na área de saúde, como na área da educação, né? Fizemos uma grande ação com parceria com algumas secretarias, com a Secretaria de Saúde, Secretaria da Mulher, né? E levando serviços para essas mulheres nesse dia. E a gente tem feito muito isso. Tanto prova que no período da pandemia, a gente ficou mais voltada na questão de como a gente poderia ajudar essas mulheres na questão da alimentação. Né, que isso aí foi uma das coisas que todas elas, principalmente, todos nós voltamos para casa, principalmente elas que são empregadas domésticas. Foram mandadas para casa. Foram mandadas para casa sem salário, sem nada. Então, nós tivemos várias parcerias com outras organizações nacionais de busca de cestas e de cartão alimentício, né, tanto prova também com cartão que a gente poderia conseguir para elas. Hortaliças também, né? Porque você não vive só de arroz, feijão, né? E essas coisas básicas, mas tem que ter a proteína também, né? O cartão, a gente fez questão de ter um cartão que elas poderiam comprar dentro da necessidade da casa, porque a gente pensa muito na questão da cesta básica, arroz, o básico, né? Feijão, arroz, né? E às vezes a mulher precisa de uma outra coisa, até mesmo para uma criança de dentro de casa, né? Tipo uma fralda ou outra coisa. E então, para a gente foi mais fácil trabalhar dando esses cartões de um valor que não era tão alto, mas era um valor que a gente poderia, que elas pudessem fazer alguma compra de benefício para suas casas, num valor de R$180, que cada uma delas recebia, e não foi só uma parcela, nós conseguimos dar para várias mulheres com uns 2, 3 meses de cartão. Nós não pensamos só nas mulheres da periferia, nós contemplamos algumas casas de culto do Maranhão, as casas mais antigas, porque a gente também sabe que as mulheres que ainda estão lá também precisavam, né, como a Casa das Minas, Casa de Nagô. O próprio nome, Mãe Andresa, pois é uma Mãe referência. Andresa o grupo Mãe Andresa, na verdade, é de uma matriarca da Casa das Minas. Né? Quando a gente criou o grupo, nós pedimos autorização para a casa para poder
colocar o nome, né? E teve todo um ritual dentro da casa para que ela se aceitasse a gente colocar esse nome, que era essa pessoa de grande referência da casa, não? Mas não só na questão religiosa, como na questão política também daquela época, né? E vocês, nessas convivências, né, nessas idas, vocês já conseguem testemunhar transformações positivas? Com certeza. Às vezes a mulher precisa só de um empurrãozinho, Isso. de uma luz lá no final do túnel. Vocês testemunham isso? Com certeza, porque quando a gente começa a conversar, principalmente a questão da violência, elas ficam mais na escuta, né? Quando a gente começa a provocar para que elas falem delas, para que elas falem o que estão passando, elas passam a ganhar confiança conosco e elas passam a colocar quais situações que elas estão passando, né? E para a gente isso é um ganho, né? Porque a gente fica como parceira, né? Não só para ir lá fazer um trabalho, mas que sejam as mulheres que a gente sabe que vão ser multiplicadoras desse bairro, multiplicadoras nessas comunidades, das ações que a gente tá levando para elas. E é importante, às vezes a gente fica aguardando apenas que o Estado resolva, e a gente sabe que o Estado não dá conta, não tem braço suficiente para alcançar as comunidades da forma como deveria ser, não é? Porque hoje em dia a violência está muito alta, a fome, ela se espalhou de uma maneira absurda. O Estado tenta resolver, mas é meio difícil, já que a gente já vem de um processo histórico longo, de muita gente que está precisando desse apoio. E eu queria saber também sobre as iniciativas do grupo. Eu li que vocês têm um trabalho com as comunidades quilombolas. Sim. Como é que é esse trabalho? É a mesma forma que a gente faz mesmo aqui. Aqui na periferia. Vai nas comunidades, conversa com as lideranças das mulheres negras que já tem. Essa falta de acesso é maior lá ou aqui? Se torna um pouco maior porque a gente não tem como ir com muita frequência, né? O grupo, na verdade, a gente trabalha com alguns projetos, né? De editais que a gente busca, né? E aí a gente vê em cada edital que pode contemplar para o grupo que a gente possa trabalhar com essas comunidades, e aí a gente procura os grupos de mulheres desses locais, faz a mesma coisa da escuta e vê de que forma a gente pode estar ajudando, né, dentro daquilo que elas fazem as reivindicações. Que bom. E eu sei que vocês têm uma marcha programada aqui na cidade, né? Uma marcha que a gente... Na verdade, aqui está programada a pré-marcha para a grande marcha. Né? Para a grande que eu marcha. digo que a grande marcha é a marcha que nós vamos fazer para o ano, né, em 2025, que a gente está dizendo que a gente vai levar 1 milhão de mulheres ou mais para Brasília. Aqui será dia? Aqui a nossa marcha vai ser dia 25, né, porque a gente está fazendo essa pré-marcha em todos os estados, né, principalmente os estados do Nordeste. O Sul também vai fazer, Sudeste vai fazer, Centro-Oeste vai fazer, mas nem todos vão fazer no dia 25. O Nordeste e o Norte fechou com essa data do dia 25. Né? É uma data específica de comemoração, né? O Dia Internacional das Mulheres Negras, né, Latino-Americana e Caribenha, que a gente e o Dia de Teresa de Benguela, que a gente sempre pautou dentro do Júlio das Pretas, né? O Júlio das Pretas a gente faz o mês todo, mas esse dia, o dia 25 é um dia específico das nossas ações mais centradas. Então vai ser a nossa pré-marcha nesse dia, né? Já fazendo esse trabalho de conscientização para essas mulheres, né? De que forma a gente vai conseguir nos juntar para levar mulheres para Brasília, como eu falei, não só levar, mas levar com consciência, né? Levar e saber por que estamos levando elas. E cada estado está na busca, né? Nós vamos fazer várias articulações, né, com os próprios deputados estaduais, nossos do Maranhão, com os federais, com alguns vereadores, para que a gente consiga emendas para que a gente trabalhe essas questões e leve essas mulheres para Brasília em 2025. E como é que faz para saber mais? Assim, vocês têm um Instagram? Nós temos o Instagram do Mãe Andresa, agora a gente está dentro do comitê, né, que nós formamos o comitê estadual, porque a marcha, desde o lançamento nós fizemos um comitê, instituímos o comitê estadual,
Estamos instituindo os comitês municipais, né, porque as meninas nos quilombos ficam mais próximo desse comitê, para que uma organização faça articulação entre as demais dos municípios. E nós temos um comitê nacional, que depois que a gente fez o lançamento, nós fizemos uma reunião em Brasília, a primeira reunião presencial, para poder a gente instituir esse Comitê Nacional, que é das maioria das organizações da articulação, da Rede Nordeste e da Rede Fulana, que é a Rede Fulana, ela é a rede daquela região da Amazônia. Não, sim, então, são norte. 3 redes, na verdade, que são as coordenação central da marcha, né? Isso é um exemplo de que lutar coletivamente, sim, né, esse é nosso pensamento. torna... Já não basta mais lutar sozinha, né? Não tem mais, não cabe mais, né? E é um princípio ancestral, Isso, não é? Essa isso, coletividade, a isso. importância de ouvir e estar junto para lutar por uma bandeira. Sim. Qual a sua mensagem para as mulheres que A mensagem que eu deixo aqui é que dizer para as mulheres que estão nos escutando, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que a marcha das mulheres negras não é só das organizações de mulheres negras, é de todas as mulheres negras brasileiras. E para que a gente marche em 2025 com consciência, a gente precisa que todas estejam juntas. E que todas, né, Pois é. busquem conhecer um pouco mais. Um pouco mais e muito mais. E muito mais. E rumo à marcha 2025 para 1 milhão de mulheres. E rumo a uma vida melhor para milhões de mulheres Para também. milhões Muito de obrigada pela mulheres. sua presença, Obrigada. boa sorte nessa iniciativa. Com certeza é uma iniciativa que já tem sucesso, já tem história e com certeza tudo já deu certo, Com achei. certeza. Obrigada. Obrigada. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises do programa em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada a você e até o nosso próximo encontro.